No ano em que recebeu o Prémio Nobel da Literatura, 1998, José Saramago foi a Salzburgo, na Áustria. Aí, num curioso e muito antigo restaurante, teve conhecimento de uma história real que o inspirou a escrever A Viagem do Elefante. Em meados do século XVI, o rei português Dom João III ofereceu um elefante indiano ao seu primo, o arquiduque da Áustria Maximiliano. O paquidermo fez assim uma longa viagem de Lisboa até Viena. Evocando este incrível episódio e o romance, o Clube Escape Livre, com o apoio da Fundação José Saramago, organizou um raid em veículos todo-terreno, recriando o percurso em território português. A partida teve lugar em Belém, onde durante 2 anos ficaram cercado do animal. A viagem prosseguiu pelas margens do Tejo, até que este se encontra com o Zézer, em Constância. A partir daí, embrenhámos-nos por montes e vales através das beiras, passando por históricas vilas, como Proença Nova, ou pela templária Castelo Novo. Mas também por cidades e vilas monumentais, cuja história se cruza com a da presença judaica em Portugal, caso do Fundão ou de Belmonte. Depois de, nos episódios anteriores, nesta viagem que vimos acompanhando o percurso do elefante Salomão em direção a Castelo Rodrigo, será aí que as autoridades portuguesas passarão o paquiderme para os enviados do arquiduque da Áustria, levando-o para Valladolid. Não nos podemos esquecer que ele é, nessa altura, o regente de Espanha. Mas dizia-vos, nos primeiros episódios, acompanhámos essa viagem que tem início em Belém e que se desenvolve ao longo das margens e do vale do Tejo. Depois fomos entrando pelas serranias das beiras. E agora, neste último episódio, vamos avançar através das terras do Coa. Coa, esse rio que nos tempos iniciais da nacionalidade constituía a fronteira em relação aos reinos vizinhos de Castela e Leão. Será com o Tratado de Alcanices que a fronteira avançará mais para leste. E por isso não admira que nesses primeiros tempos fortificações ao longo do Coa, do Alto Coa, fossem cruciais, como este aqui, o de Sortelha. Aliás, o rei Dom Sancho I, logo no início do século XIII, dá foral e investe na grande construção desta muralha, deste castelo, exatamente tendo em conta essas características. Claro que depois a mudança da fronteira mais para leste irá fazer decair, em parte, estes povoados fortificados que tinham esse relevante papel de defesa. O mesmo acontece com outro castelo, por onde este caminho de Salomão nos leva, o castelo de Sabugal. Também ele imponente e que teve esse papel fundamental. Aliás, não deixa de ser curioso que já posteriormente, na famosa crise de 1383-85, este castelo, nas margens do Coa, tenha sido dos últimos a ser devolvido pelos castelhanos a Portugal, já apenas em 1393. Há ainda muito caminho a percorrer.
E já no concelho de Pinhel chegamos à aldeia de Cidadelho. Para muitos é considerada uma das mais belas aldeias históricas portuguesas. Ela divide-se há já muito tempo no povo de cima e o povo de baixo. Estamos no povo de baixo, é o núcleo mais antigo deste povoado, que nos dias de hoje possui menos de 30 habitantes. Uma aldeia que se integra já na área do Parque Arqueológico do Coa, de algum modo, e nomeadamente aqui algumas das vertentes da aldeia, integram uma zona classificada pela Unesco como Património da Humanidade, tendo em conta a valia desse que é o maior conjunto conhecido no mundo de arte rupestre paleolítica, já com, em alguns casos, bem mais de 2 dezenas de milhares de anos. Nestes rochedos apresentam-nos um grande conjunto de fauna, diferentes animais, mas não um elefante, muito menos indiano, até porque muitos dos animais que ali se encontram representados são animais de climas frios, que correspondem exatamente a esse último período glaciar, à idade do gelo, em que por aqui andavam esses animais. A aldeia apresenta-nos vários motivos de interesse, e um deles é o seu centro religioso, a igreja de Santo Amaro, belíssima no seu interior, muito marcada pelo século XVIII, com os seus altares em talha barroca, dourada, o seu marmoreado nas paredes e, claro, os belíssimos caixotões no teto. A igreja, no entanto, é bem mais antiga. A Torre Cineira apresenta-nos uma data do século XVII, mas as suas origens remontarão à Idade Média. Um verdadeiro tesouro, sendo, no entanto, que a peça mais importante da vida religiosa de Cidadelho se encontra guardada num outro lugar. Inaugurado em 2018, esse espaço é esta Casa Forte de Cidadelho, uma intervenção assumidamente contemporânea, uma arquitetura que sobressai no conjunto da arquitetura tradicional da aldeia. E aqui podemos observar as mais importantes peças litúrgicas de Cidadelho. Daí a designação Casa Forte. Elas aqui encontram-se não só protegidas, valorizadas e também explicadas. Algumas delas remontarão ao século XV, seguramente XVI, outras XVII e século XVIII. Mas a mais importante dessas peças, no fundo, aquela que esteve na origem desta Casa Forte, tem um tratamento muito especial. Datado dos inícios do século XVIII, 1707 mais precisamente, estamos aqui perante uma verdadeira obra de arte. Um pálio, muito dentro do espírito barroco da época, primorosamente bordado, nomeadamente a fio de ouro. E esta lupa permite-nos viajar através desta fabulosa arte. Um pálio que durante muito tempo, provavelmente durante séculos, era guardado sigilosamente na casa de cada um dos habitantes da aldeia. Ia circulando de forma a se ocultar, se esconder o lugar onde ela estava guardado. Um pálio que sai 2 vezes por ano em procissão, no Corpo de Deus e na procissão de domingo de Páscoa. Mas, perante o número hoje reduzido de habitantes, perante a necessidade de guardar de um modo seguro este tesouro, foi criado, também por isso, esta Casa Forte, permitindo que agora ele seja visível diariamente a quem se desloca até Cidadelho.
Junto à imponente Serra da Marofa, num cabeço rochoso, ergue-se aquela que é uma das mais belas aldeias históricas do nosso país, Castelo Rodrigo. As dimensões das ruínas demonstram bem a importância que esta fortaleza teve ao longo de séculos. Estamos a falar de uma fortificação que foi crucial na defesa da fronteira portuguesa do seu lado leste. Também aqui, até o Tratado de Alcanices, já no século XIII, este era território castelhano, mas na sequência desse acordo passou a ser território português. Mas ao longo dos séculos, sempre objeto de muita confrontação. Aliás, na famosa crise de 1383-85, este castelo tomou o partido de Dona Beatriz e por isso ficou durante muito tempo sob o domínio castelhano. As ruínas demonstram também a adaptação que o castelo foi registrando ao longo dos séculos para se adaptar à evolução da arte da guerra, nomeadamente depois com a balística e com a preocupação de equipar o castelo com canhões, armas de fogo à distância. Castelo Rodrigo, que se manterá como o polo central do povoamento nesta zona entre o século XIII e o século XIX. Mas, tendo perdido muito da sua serventia militar, acabou por ser substituído como sede de concelho pela povoação que se vinha desenvolvendo na base do Castelo Rodrigo, o lugar de Figueira. E por isso, desde 1836, a sede de concelho passou para Figueira de Castelo Rodrigo. Continuamos dentro das muralhas de Castelo do Rodrigo, que em boa verdade definem o perímetro da aldeia. Deixamos foi para trás as ruínas do Paço do Marquês de Castelo Rodrigo, que, construída no final do século XVI, foi significativamente destruída no âmbito da Guerra da Restauração, a partir de meados do século seguinte, do século XVII. Aliás, este litígio entre portugueses e espanhóis, esta desconfiança, tem um papel importante no romance de José Saramago. Porque é aqui, em Castelo Rodrigo, que na ficção do escritor se dá o encontro entre a comitiva que traz Salomão, o seu cornac, o seu tratador, Sobru, e toda a comitiva portuguesa, um encontro que aqui tem lugar com as forças espanholas enviadas pelo arquiduque a partir de Valladolid. Era suposto aqui os portugueses entregarem o elefante aos espanhóis, mas desconfiados farão, e depois daquele momento de tensão, farão questão de continuar acompanhando o elefante e entregá-lo pessoalmente ao arquiduque em Valladolid. Aqui inicia-se uma nova etapa na viagem e na vida de Salomão e de Sobru. Desde logo porque o arquiduque, fascinado pela figura do Paquiderme, resolve mudar-lhe de nome, passando a designá-lo como Solimão. E o próprio Cornaca também se vê obrigado a adotar um nome com uma sonoridade muito mais austríaca. Fritz. Claro que o Cornaca não está de acordo, mas acabará perante o ditame do arquiduque, decisivo, ter que adotar esse novo nome. E aqui estamos perante mais um caso da metáfora, que afinal é a viagem do elefante. Saramago vai utilizando esta viagem para nos explicar de que os desígnios dos homens, quantas vezes, mesmo contrariando a sua vontade, são ditados pela vontade dos poderosos. A viagem que irá prosseguir em direção a Viena da Áustria. Para isso, o elefante é levado até ao sul de Espanha, onde embarca em direção à Itália, em direção a Génova. Depois percorrerá parte de Itália até Pádua. E daí avançará para Viena da Áustria, para onde também nós vamos avançar.
Nestes nossos caminhos da história, através da viagem do elefante de Saramago, chegamos a Viena da Áustria. Estamos junto à sua emblemática Catedral de Santo Estevão, uma das mais belas catedrais medievais da Europa. E chegamos, por isso, ao destino. E recordando Saramago, logo na abertura do seu romance, sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam. E também Salomão era aqui esperado. Nós chegamos, mas deixamos ainda o elefante em terras italianas. Ele agora vai ter que fazer esta última parte do percurso pelo meio da Europa. Mas antes de abandonar essas terras rodeadas pelo Mediterrâneo, Salomão vê-se envolvido num milagre. Saramago aproveita as páginas do seu romance para, como é habitual na sua obra, nos lançar um olhar crítico, atento, por vezes também caricato e mordaz sobre, neste caso, o tempo de Dom João e de Salomão. Uma época em que a Europa se encontra confrontada com a reforma protestante e com os óbvios conflitos que se vão originar com a Igreja Católica. E quando Salomão está em Pádua, um dos responsáveis do santuário de Santo António de Pádua dirige-se até ao guia do Salomão e pede-lhe um favor. Pede-lhe para que o elefante faça um milagre. Que milagre? Perguntou o cornaca, ao mesmo tempo que sentia a cabeça a dar-lhe uma volta. Responde-lhe o responsável religioso do santuário. Se o elefante fosse ajoelhar-se à porta da basílica, não te parece que seria um milagre? Um dos grandes milagres da nossa época? Perguntou o sacerdote, tornando a unir as mãos. Sim, mas em que é que consistiria esse milagre de o elefante se ajoelhar? Porquê este milagre? O religioso responde-lhe, porque Lutero, apesar de morto, anda a causar grande prejuízo à nossa santa religião. Tudo quanto possa ajudar-nos a reduzir os efeitos da predicação protestante será bem-vindo. E por isso é esse o desafio que se coloca. Seria Salomão capaz de se ajoelhar em frente à Basílica, dando um claro sinal de que aquela é que é o verdadeiro caminho, através da Igreja Católica? Bom, chegado à porta da Basílica, perante uma multidão de testemunhas que por todos os tempos vindouros irão certificar o milagre, o elefante, obedecendo a um ligeiro toque na orelha direita, dobrou os joelhos, não um, com o que já se daria por satisfeito o padre que viera com o requerimento, mas ambos, assim se vergando à majestade de Deus no céu e dos seus representantes na terra. Salomão recebeu em troca uma generosa expressão de água benta que chegou a salpicar o cornaca lá em cima, enquanto a assistência unanimemente ia de joelhos e a múmia do glorioso Santo António estremecia de gozo no túmulo. Bom, feito o milagre, prossegue a viagem. Há agora que atingir o coração da Europa, cruzar os Alpes e chegar até à Áustria. A entrada em Viena ficará marcada por um outro milagre. A chegada à Viena do arquiduque Maximiliano ficará marcada por uma grande concentração de gentes. As multidões, vestindo as suas melhores roupas, vêm receber, ao fim de alguns anos de ausência, o arquiduque. E, no meio da multidão, fica surpresa também ao ver o elefante, esse enorme animal. Da multidão acabará por sair uma criança. E é aqui que se vai dar
um novo milagre. E é o elefante no seu passo, medido, sem pressa, o passo de quem sabe que para chegar nem sempre é preciso correr. De súbito, uma menina de uns 5 anos, soube-se mais tarde que esta era a sua idade, assistindo com os pais à passagem do cortejo, desprendeu-se da mão da mãe e correu para o elefante. Um grito de susto saiu da garganta de quantos se aperceberam da tragédia que se preparava. As patas do animal derrubando e calcando o pobre corpinho, o regresso do arquiduque assinalado por uma desgraça, um luto, uma terrível mancha de sangue no brasão de armas da cidade. Era não conhecer Salomão. Enlaçou com a tromba o corpo da menina como se a abraçasse e levantou ao ar como uma nova bandeira e de uma vida salva no último instante quando já se perdia. Os pais da menina, chorando, correram para Salomão e receberam nos braços a filha recuperada, ressuscitada, enquanto toda a gente aplaudia, não poucos desfazendo-se em lágrimas de incontida emoção, alguns dizendo que aquilo havia sido um milagre. Melhor chegada não podia ter o elefante aqui, a Viena. Mas o que nos narra Saramago, já no final do seu romance, é que provavelmente devido a este frio cortante, a este clima que nada tinha a ver com a Índia natal do elefante ou com as temperaturas amenas de Portugal, bom, tal seguramente se refletiu na qualidade de vida de Salomão. O elefante morreu quase 2 anos depois, outra vez inverno, no último mês de 1553. A causa da morte não chegou a ser conhecida. Ainda não era tempo de análises de sangue, radiografias de tórax, endoscopias, ressonâncias magnéticas e outras observações que hoje são o pão de cada dia para os humanos, não tanto para os animais, que simplesmente morrem sem uma enfermeira que lhes ponha a mão na testa. Mas a presença de Salomão aqui na corte de Viena tinha sido marcante e por isso escalparam-lhe, tiraram-lhe a pele e das patas dianteiras fizeram os recipientes que foram colocados na entrada do palácio, onde se passaram a colocar as bengalas, os bastões, os chapeuzinhos e as sombras de inverno. Enfim, um destino triste depois de uma longa e marcante viagem. A notícia chegou pouco depois à corte em Lisboa. O rei ficou triste. A rainha, pressentindo a notícia de que iam dando, nem quis saber da notícia e fechou-se no quarto a chorar. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.